E agora sim, hoje é Dia Mundial do Coração. Um estudo aponta que cerca de 23% dos brasileiros nunca foram a um cardiologista. Somente entre 2017 e 2021, mais de 7 milhões de brasileiros perderam a vida devido a doenças do coração. Os dados são do Instituto Nacional de Cardiologia e levam em conta todas as doenças que afetam esse órgão ou os seus vasos sanguíneos. Nesse ano, a Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que mais de 264 mil mortes ligadas a essas doenças do coração tenham sido registradas aqui no Brasil. Esses dados são recentes. E é para falar sobre a importância daquilo que faz tudo a gente funcionar, como eu disse agora há pouco, em nosso organismo, é que a gente está aqui em estúdio com o Dr. Ítalo Kumamoto, referência na cardiologia em João Pessoa, na Paraíba e no Brasil. Bom dia, doutor Ítalo. Bom dia, prazer estar aqui no Dia do Coração com vocês, muito prazer. A gente já falou aqui, o senhor teve em outra oportunidade com Cacá e com Cláudia, sobre essas questões todas relacionadas ao coração e a importância da prevenção, dos cuidados, e nunca é demais, e os dias, eles são criados, né, esses dias de combate, de lembrança, no caso de hoje é mundial, exatamente para trazer novamente as discussões e relembrar da importância dos cuidados com o coração, não é isso? Verdade. Conscientizar a nossa população, como você já falou, quer dizer, 30% de brasileiros nunca procuraram fazer uma avaliação cardiológica, principalmente se a gente considerar nos anos 40, nos anos 50, eu me refiro à idade, não é? Uhum. Eu acho que é uma janela muito grande para que a saúde pública avance, promovendo cada dia mais informação, de tal forma que a população se conscientize, vamos dizer assim, haja um apoderamento dessas pessoas em termos de conhecimento leigo, de uma forma que a gente possa passar as informações mais importantes em termos de prevenção, até porque eu ontem, falando para os meus colaboradores do hospital, eu falava para eles o seguinte: gente, nós temos que sair da bolha de que nós só estamos preocupados em tratar a doença. Nós temos que sair dessa bolha e fazer a prevenção. Trabalhar, por quê? Porque é tudo que nós precisamos fazer para que a gente possa evitar que essa epidemia de doença cardiovascular, essa epidemia de obesidade, essa epidemia de diabetes, que a gente possa combater. Só conscientizando a população. Por quê? Porque do ponto de vista de médico, é muito difícil que eu, como médico, possa atender a todas as pessoas. Mas eu acho que todos nós, cardiologistas, temos essa obrigação, esse compromisso, essa responsabilidade para com a comunidade, para com a sociedade, de disseminar ao máximo informação, vamos dizer assim, científica, para que a gente possa ter realmente uma redução significativa das mortes por doença cardiovascular, como você já chamou a atenção. Doutor Ítalo, existe uma idade mínima para se procurar um cardiologista? A partir de que idade, né? Essa pergunta é muito importante, Cláudia, mas vamos lá. Se eu considerar a doença aterosclerótica, aquela doença que a gordura, o colesterol vai gradativamente obstruindo as artérias, 20% dos jovens com 17 anos já tem placa coronária, 20%, e não sabem. E às vezes são magros, né? São magros, às vezes são magros. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Quanto mais cedo as pessoas procurarem ter consciência do seu perfil biológico para poder tomar as devidas providências, melhor. Por quê? Porque essas placas começam com 17, vão progredindo lentamente nos 20, nos 30 e terminam dando problema muito sério nos 40, nos 50, quando eles apresentam com infarto, já com insuficiência cardíaca. Então, quanto mais cedo procurar já fazer uma avaliação, até porque hoje também é um dia muito importante para a gente chamar a atenção da hipercolesterolemia familiar. O que é isso? É aquele nível elevado de colesterol, muito elevado, e que está muito ligado à genética. E que a gente não detecta. Eu estava lendo agora pela manhã. Né? Silencioso. Então, é importante que as pessoas se conscientizem de que a hipercolesterolemia familiar existe. A gente precisa detectar precocemente, até porque, através das modificações que nós
podemos fazer nos hábitos da pessoa, em termos de alimento, de exercício. A gente hoje tem medicamento que pode combater e tratar essa situação. Quando se tem, por exemplo, o senhor falou há pouco sobre placas de gordura. Quando você tem uma situação assim, você já tem, né? Aí você, tendo a informação, procurando um cardiologista, é alertado dessa condição. Aí você muda o seu estilo de vida, passa a praticar exercício, ter uma alimentação saudável. Essa placa, ela pode ser, somente com isso, ela pode ser resolvida ou não? Não, não. Evidentemente que a importância do exercício, da alimentação, de uma vida saudável é fundamental na prevenção da doença cardiovascular. Mas as placas ateroscleróticas, evidentemente, eu posso, vamos dizer assim, eu dou um stop, evito que elas evoluam. Uhum. E é exatamente onde nós trabalhamos, evitar o crescimento dessas placas de tal forma que, numa idade mais avançada, elas venham obstruir a artéria, seja do cérebro, levando um AVC, seja no coração, levando ao infarto. Então nós podemos fazer isso. Fazer com que a progressão da placa aterosclerótica seja muito lenta, ou até que ela se estabilize. A estabilização da placa é uma realidade hoje para a gente. Mas, de um modo geral, eu diria que para que nós possamos ter, seja estabilização da placa, seja a redução do conteúdo lipídico da placa, que é muito importante, a gente muitas vezes, na maioria das vezes, precisa associar a terapêutica medicamentosa. É importante, então, para que o ouvinte entenda. Existem as doenças, nem sempre se associa que existem causas, mas algumas elas vêm exatamente pela questão genética. E como são silenciosas, é importante desde cedo tomar esses cuidados através de hábitos e da procura do médico. Então, a idade melhor, como Cláudia perguntou, seria a partir dessa idade, 16, 17 anos, isso? Procurar uma avaliação cardiológica. É, porque você já consegue detectar alterações, vamos dizer, eu não vou conseguir detectar placas muito pequenas clinicamente, até porque essas placas são detectadas e são avaliadas. Por exemplo, jovens soldados americanos que morreram no Vietnã, 18, 19, 20 anos, quando as autópsias dessas pessoas mostravam placas ateroscleróticas. No entanto, a gente pode dizer, olha, tem uma história familiar muito forte, meu pai teve um infarto, minha mãe tem doença coronariana. Então, se eu tenho uma história familiar forte, quanto mais cedo você se prevenir, procurar ver qual o seu perfil biológico, melhor. Infarto e ataque cardíaco são a mesma coisa? Para a população geral, sim. Acho que para a população geral, sim. Porque quando a gente fala ataque cardíaco, em geral, a gente fala no infarto com morte súbita ou não. Então, para que a população entenda, quando eu falo infarto, você pode entrar com heart attack, que é o inglês, ataque cardíaco. Pode ser. Criança também pode sofrer infarto? Muito pouco provável que uma criança sofra infarto, a não ser que ela tenha alterações outras relacionadas com um processo inflamatório muito intenso, como aconteceu na Covid-19, que era uma reação inflamatória extensa, ou então outras doenças das artérias coronárias. Pode ter sim, mas é muito raro, muito raro. O senhor falou em Covid-19 e tem se conversado muito sobre tanto os avanços que a pandemia trouxe, porque toda grande epidemia ou pandemia acaba trazendo os malefícios e os benefícios também. Mas também as doenças que surgiram por conta disso. Existem doenças cardíacas que como é que eu vou dizer, não desenvolveram, mas que se afloraram mais por conta da Covid-19? Isso é uma realidade. A Covid-19, a gente fala hoje no Covid tardio. Então são sintomas neurológicos, psiquiátricos, fadiga, cansaço, sintomas pulmonares. Mas um fato muito marcante é que o Covid é uma doença que leva a uma reação inflamatória muito grande. E hoje, essa sua pergunta é interessante, porque hoje, antes de sair de casa, lendo um artigo publicado, hoje, ela mostra que placas de ateroscleróticas muito mais ativas, vamos dizer assim, muito mais propensas a uma ruptura e a um problema cardíaco relacionada com Covid. Pois é, porque infelizmente trouxe muita coisa, ou se aflorou, né? Como eu disse, aflorou por conta disso. É extraordinário também o avanço que nós tivemos, Sim. porque até eu vou chamar aqui a atenção, Cláudia, da vacinação. Por quê? Porque quando nós iniciamos o tratamento com a vacina da Pfizer, que é uma vacina baseada no RNA mensageiro, houve aquela polêmica muito grande
E hoje nós sabemos que as vacinas são altamente eficazes, de um lado, de prevenir doenças graves, e seguras de outro, em termos de efeito colateral. Então a mensagem hoje aqui para todos que estão ouvindo aqui, isso aí que são inúmeros, milhares, é que a vacinação, não só do Covid, para o Covid, mas a vacinação da gripe. Sim. A vacinação da gripe, para você ter uma ideia, é o indivíduo que tem uma gripe, acima de 40 anos, nos primeiros 7 dias, ele tem 6 vezes mais chance de ter um infarto, nos primeiros 7 dias da gripe. Para você ter uma ideia. E a vacinação reduz um acidente coronariano em 41%. A gente falou aqui, acho que foi semana passada, ou foi essa semana mesmo, sobre a importância, inclusive, nos idosos. Muito importante. Das vacinações, das vacinas nos idosos. E até eu, pessoalmente, meu pai agora, bem recente, foi recomendado tomar a vacina da pneumonia. Né? Então, assim, está se dando muita importância, inclusive, porque se fala muito da vacinação das crianças, depois a vacinação da questão da gripe, ou então a vacinação por conta da Covid, mas existe um cardápio grande de vacinas que precisam ser tomadas e ajudam a prevenir também nesse caso. Nesse sentido, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem feito um trabalho extraordinário, bem mais forte, inclusive, do que outras sociedades no mundo. Eu me refiro à Sociedade Europeia, às sociedades americanas. A Sociedade Brasileira de Cardiologia é muito forte. E hoje nós temos um departamento relacionado na orientação da vacinação. Por quê? Porque vacinar contra gripe, vacinar contra pneumonia, vacinar contra hepatite, vacinar contra herpes zoster, reduz significantemente eventos cardiovasculares. E esse é um ponto muito importante. Né? Talvez seja essa mensagem que eu gostaria de deixar hoje aqui na rádio FM Manaíra. Que a vacinação é efetiva e segura e que todos devem se vacinar. A importância disso, inclusive, para o coração. Né? Joyce, eu queria sair um pouquinho da pauta, mas sei que a gente já está quase estourando o tempo aqui, mas para registrar uma informação que eu não sabia, mas tive o privilégio de prestigiar a solenidade de homenagem ao Dr. Ítalo Kumamoto lá no Espaço Cultural por ocasião uma comemoração do centenário da imigração japonesa aqui na Paraíba, e o primeiro imigrante japonês a chegar aqui no estado foi o pai do Dr. Ítalo, né, Eiji Kumamoto, que foi lá para a Princesa Isabel. E eu não sabia, aí que está a grande novidade, quer dizer, eu também não sabia que ele tinha sido o primeiro imigrante, mas ele participou muito ativamente da Guerra de Princesa, né, doutor Ítalo? Papai participou ativamente. Papai era, eu brinco sempre, e brincava muito com o doutor Aloysio, dizendo para ele que papai era o ministro da Fazenda, era o tesoureiro da campanha, porque papai saía de Princesa para ir até Recife, onde ele começava a captar recursos, armas, e ele era quem transportava os recursos financeiros que eram doados para a campanha, para poder pagar as tropas rebeldes, né? Levava para a Princesa. Ele era o braço direito do Coronel Zé Pereira. Era o braço direito do Coronel Zé Pereira. Agora, essa história de amor de meu pai por Princesa é uma coisa que... Como é que o cidadão sai do Japão, vem para o Brasil, aí ele vai parar em Princesa Isabel? Como é que foi isso? É uma história que eu, sinceramente, eu estou tentando escrever alguma coisa nesse sentido. Estava... trabalhando isso com o nosso saudoso e querido Juca Pontes, que já não está mais no nosso plano aqui terrestre, mas eu vou dar continuidade a esse projeto, porque eu acho que é uma história tão... É bonita, não é? Em primeiro lugar. E segundo, é estranha, porque você pegar um japonês que vem lá debaixo da terra, como as pessoas diziam em Princesa Isabel, né? Tem gente que ia visitar meu pai, eu quero conhecer o homem que veio debaixo da terra, que era o japonês de Princesa, né? Então é uma coisa extraordinária e muito interessante, Cláudia, é que papai passou por toda aquela... Você sabe que a Princesa sempre teve aquela luta política muito grande entre duas famílias, bem com todo né? mundo. Muito forte, às vezes até não chegava a nível de violência física, mas violência verbal muito intensa, e papai lidava bem com todo mundo. E eu acho que talvez essa seja a grande mensagem da vida, a sabedoria, né? Oriental. Sabedoria oriental, né? A gente tem que viver bem. E nesse dia do coração, nada melhor do que falar em paz, em harmonia,
em uma conexão social boa, não é? Eu acho que isso talvez seja até o motivo da gente viver mais, né? Viver mais, viver E o senhor melhor. herdou essas características dele, né? Porque o Eu senhor acho- também eu acho que transita bem por todo Essa é a lugar. segunda mensagem que eu passo para todos vocês que estão nos ouvindo, né? Coisas simples, a paz, a harmonia, servir as pessoas com coração, ajudar as pessoas a viver melhor, saber ouvir, abraçar quando é preciso, olhar quando é preciso. Essa cumplicidade dessas coisas simples da vida faz muito bem ao coração, com certeza. Pois é, isso Com não é só demagogia ou ser piegas, não. Isso é fato, é medicina, né? Isso é, ó, eu acho que no Oriente, as coisas lá pro outro lado, se ainda é muito forte, a gente aqui no Ocidente meio que perdeu isso, é tudo muito mecânico, muito do dinheiro, muito... E a gente se esquece um pouco De coisas bem simples da vida que nós contemplar podemos as coisas contemplar a natureza, e do respeito. fazer uma caminhada simples, Exatamente. coisas simples. Tomar o chazinho, né? Então essas coisas todas fazem parte da prevenção e por isso eles têm uma longevidade tão grande. Então, exatamente, com coisas simples. Então, a gente vai encerrar assim com as duas mensagens do Dr. Ítalo de que a gente se vacine, desde criancinha até a última vacina que você puder tomar, independente da idade. Eu acho que os médicos estão aí e sabem o que estão recomendando. E vamos ter paz. Eu acho que são as duas coisas para a nossa prevenção do coração, não é isso, doutor Gente, Ítalo? muito obrigado. E no Dia do Coração, todos sabem que o coração é o órgão mais importante que nós temos, né? Porque é o propulsor de todo o sangue. E a gente espera que todos aproveitem o máximo em termos desse conhecimento que vocês transmitem todo dia, informação científica de uma maneira, trazendo profissionais aqui qualificados para dar informação segura para a população. E esperamos que a população não se envolva com fake news, com informação falsa, que só faz atrapalhar a saúde das pessoas. Muito obrigado. Um feliz Dia do Coração. Muito obrigada, doutor Ítalo. Tem um ouvinte nosso que estava pedindo para falar um pouco sobre Princesa, né? Que houve uma situação muito peculiar e que Princesa Isabel decretou que seria uma república independente, né? E meu pai é o primeiro-ministro financeiro, né? Pois é, é isso. Né? Existe na época o Coronel Zé Pereira tinha uma diferença muito grande com João Pessoa Cavalcante, né? Então, enfim, essa história a gente não vai conseguir entrar muito em detalhes, porque o tempo já acabou, mas é só para registrar. A gente tem que já deixar marcado para o doutor Ítalo vir falar de história, então. Quando o meu livro sair, eu venho contar a história. Olha aí, já está em Princesa produção. tinha hino, tinha bandeira também, tinha leis próprias, né? Tinha República hino, de tinha Princesa. bandeira e tinha leis próprias. Muito antes da República de Curitiba já existia a E República eu acho de que se a Princesa. gente analisar o movimento em Princesa em 1930, ele foi um fator decisivo para a Revolução, mas mais tarde. Olha aí. Uhum. Né? Foi um fator decisivo, porque começou tudo com Princesa, né? Pois com é. Princesa. A gente já tem informação de que vai sair um livro aí. Uhum. Não é isso, doutor Ítalo? Para os princesenses que estão nos ouvindo, fica aquela mensagem: Princesa é a nossa pátria, como dizia meu pai. Pois é.